Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, caros ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estudos da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode estar em direto no Facebook. Também pode ser ouvido em diferido aqui na Rádio Savana aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Hoje vamos comentar a morte de Davis Mango e Dil da Beira. Vamos olhar também para a carta de Helder Martins e também vamos fazer algumas incursões para a vacina sobre o Covid-19. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um Pontos. No momento, ou numa semana em que temos temas importantes para comentar. Temos temas importantes e temos que nos inventar sobre esses temas, porque habitualmente nós, à sexta-feira, temos, digamos, a liderança muitas vezes em muitos temas. Neste caso, acho que toda a gente já comentou sobre estas questões, portanto, temos que tentar trazer novas questões para o debate, porque já muito foi dito sobre todos estes temas que selecionámos ou que selecionaste para o programa desta semana. Muito bem, antes de irmos para os nossos temas, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é Juma Ayuba. No meio destas mortes todas, mais uma figura fantástica nos deixou. Estou a falar do Juma Ayuba, que não é uma pessoa que tive a oportunidade de conviver, mas que é uma pessoa que fez ou que criou momentos fantásticos na minha vida. Naqueles dias que uma pessoa está mal disposta ou acorda mal disposta logo pela manhã, e receber assim uma crónica bem disposta, bem escrita, cheia de humor, logo no pequeno almoço, acho que faz o dia, torna-nos mais bem dispostos, mais preparados para enfrentar os dias que muitas vezes são complicados. Portanto, a perda e o desaparecimento do Juba é isso mesmo. Deixámos de ter esta companhia e deixámos de ter o seu humor, porque a sua biografia, o seu CV, diz que ele se formou em jornalismo na ECA. Eu não fico muito impressionado com esse tipo de CVs. Aliás, a maior parte dos jornalistas e dos bons jornalistas que eu conheço não foram estudar em nenhuma universidade, e certamente que o Juma Ayuba não ficou bom cronista. Portanto, uma pessoa que domina um dos géneros jornalísticos, ele não ficou assim porque foi à ECA. Primeiro porque para se fazer uma boa crónica é preciso saber-se escrever. Saber-se escrever, no caso dele, numa segunda língua. Depois, e isto é muito claro nos seus escritos, era uma pessoa muito lida e era uma pessoa muito culta. Só para dar um exemplo, parece meio ridículo, mas se me perguntarem qual é o nome científico dos tomates, eu não conheço, mas ele foi buscar esse pequeno nome, assim como as laranjas têm um nome científico, como o leão também tem um nome atribuído pelas academias. Portanto, o Pantera leo, que é o nome científico dado ao leão, portanto, da família dos grandes felinos. E ele combinava todas estas coisas: cultura, conhecimento, leitura e uma boa escrita, e ainda mais com a sua pimentinha, que era aquele humor corrosivo. Eu penso que, ou estou em crer, que muitas vezes os visados pelas suas crónicas eram capazes de ter uns risos secretos ou uns risos privados. Tal era a dose de humor
que ele traduzia. Tinha lá uma espécie de uma crítica mordaz sobre... muito interessante. E era isto que fazia as suas crónicas terem piada e terem muito interesse. Uma pessoa não está inspirada todos os dias, nem todos os dias uma pessoa consegue escrever bem. Uma outra característica muito interessante dos escritos dele é que, na grande maioria, eram sempre textos muito bem conseguidos. Não vou dizer que estive ou adorei 100% das suas crónicas ou todas as suas crónicas, mas, de um modo geral, eram muito bem conseguidos. E, tocando assuntos sérios, deixava-nos bem dispostos com a maneira como ele abordava. E é isto que às vezes transmite esta sensação de vazio, de perda. É alguém com quem contávamos e que deixámos de contar. Portanto, só para uma nota de rodapé. Habitualmente, uma pessoa faz estes comentários para um jornalista que chegou a um determinado ponto da sua carreira, tipo Calando da Silva. Não é o caso. É um jovem cheio de talento e que morreu na flor da vida. 40 anos de idade. 40 anos de idade. Ora, isto é trágico. Mas, tendo dito isto, é claramente e incontornavelmente uma pessoa que vai ficar na história da crónica moçambicana, ou seja, o seu contributo para a crónica em Moçambique é incontornável. Não é porque eu estou a dizer, mas por causa da qualidade dos seus escritos, e espero bem que instituições, família, outros círculos de amigos consigam traduzir em livro, e hoje as possibilidades dos livros são imensas. Os livros não são só apenas coisas de papel, há livros também que são feitos digitalmente. Espero que todas estas crónicas sejam compiladas, porque é muito interessante podermos tornar a passar bons momentos lendo os seus escritos bem humorados. 40 anos, muito pouco tempo, escreveu muito bem o seu nome na história da crónica moçambíque. Absolutamente. Indubitavelmente. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é David Simango, que faleceu na madrugada, só para contextualizar aqui os nossos ouvintes e telespectadores. Morreu segunda-feira, 22 de fevereiro, em Johannesburg, para onde havia sido evacuado no dia 13 de fevereiro. Fernando Lima, numa primeira questão, o que pode representar esta morte de David Simango, um histórico edil da cidade da Beira? Bem, o David Simango deixou para os moçambicanos uma carga de trabalhos. Para os moçambicanos, no sentido daquilo que ele representava em termos de democracia e de construção da democracia em Moçambique. Depois, para os militantes do seu partido, certamente estão numa enorme encruzilhada. Os momentos por que passava o MDM não eram os mais simpáticos, não eram os mais fáceis. Hoje existe esta frase feita em que uma pessoa diz: terá que se reinventar. Eu acho que nunca se terá aplicado tão bem como à situação e aos desafios que o MDM está a enfrentar. Terá mesmo que se reinventar se quiser continuar a existir como partido, e claro, partido de sucesso, não um partido que tem nome, que tem sede, que tem bandeira, não é isso, não. Isso significa que será muito complicado encontrar alguém com capacidade para calçar as botas de David Simango. Sobretudo como edil,
continuar a liderar a cidade da Beira e também continuar com o MDM como a terceira maior força. Com a possibilidade de ser a segunda. Exatamente. E se hierarquizarmos os desafios, parece mais fácil fazer a gestão autárquica e encontrar alguém que esteja capacidade para fazer a gestão autárquica e estar à frente da Beira do que liderar um movimento como o MDM e liderá-lo com capacidade para sair também desta grande crise que não começou com a morte de David Simango. E aqui reside outra questão muito importante. Eu não estou seguro que não existam pessoas com grande capacidade dentro do MDM. Por exemplo, tenho sido surpreendido com alguns dos jovens que militam no Partido Nova Democracia e que vêm de uma tradição de luta cívica no país por causas sociais e causas políticas. Não sei se será este o caso do MDM. Portanto, é preciso criatividade e agilidade para se encontrar... Mas David Simango, preciso lembrarmos que acho que ganhou muito com a história política que tinha, com todo o sofrimento que a família teve desde Francisco, o seu pai. essa... Conta muito isso, sobretudo. Exatamente, não era um qualquer. Ou seja, e acho que, por exemplo, o canal de Moçambique, na edição desta semana, soube agarrar bem a questão do momento. A decisão de Afonso de Acama não recandidatar Davis criou o momento para a afirmação dos Simangos, nomeadamente o Davis Simango. Mas havia um background e havia um passado que tornou tudo muito mais fácil. Portanto, houve ali uma combinação de vários fatores: a rebeldia tradicional da Beira, o apoio da Beira aos seus líderes, aos líderes com legitimidade que tenham, que sejam genuínos, o que era o caso. Mas o facto de ser família de quem é também ajudou muito. Aliás, tinha tudo a ver, porque, digamos... Era uma espécie de combinação perfeita. Por exemplo, se formos olhar para a retórica, para os comícios de Davis Simango, não há sequer comparação entre Davis e Afonso de Acama. Mas era um Simango que estava ali a falar, que estava a dar a sua mensagem. Mas ele também criou um estilo próprio. Eu lembro-me nas primeiras eleições de Climane, quando o Manuel Araújo se candidatou ao lugar deixado vago por Pio Matos. O Manuel Araújo fazia uns comícios à volta da cidade. O Davis chegou lá e disse: não, isto não é assim que se faz. Vamos caminhar e vamos palmilhar todos os bairros desta cidade. Uma marca que ele inventou na Beira. É assim que tu vais em caravanas luxuosas. Sim, é assim que tu vais conquistar essa. E funcionou o modelo. Mas nas suas campanhas presidenciais era muito isto. Claro que ele não tinha os meios, não tinha uma grande caravana de comunicação social para escreverem sobre estas coisas, mas a campanha dele era feito disto, dos carros, da caravana automóvel que escalava sítios muito recônditos do país para levar a sua mensagem. E digamos que era como se fosse um pregador solitário.
não importava que num determinado sítio houvesse 10, 20, 30 pessoas para ouvir. Era ali que ele decidiu parar, falar com as pessoas, e era assim que aconteciam os momentos dele e do MDM. Portanto, isto foi uma marca que ele criou, exatamente porque tinha a clara percepção que não era propriamente este tipo de pessoa que falava para milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, Afonso de Acama, quando entrava numa localidade, as pessoas só saberem que o Afonso de Acama está aqui, toda a gente correndo, não tem nada a ver com se sou simpatizante da Renam, não. As pessoas queriam ver o Afonso de Acama, queriam ouvir o Afonso de Acama, e regra geral nunca ficavam decepcionadas com aquilo que viam e com aquilo que ouviam, porque de facto o de Acama era um espetáculo enquanto pessoa que sabia gerir as multidões. O Davis era uma pessoa muito diferente nesse sentido, mas claramente era um líder. E, por exemplo, no início do MDM, pensava-se que, por exemplo, Lutero Simango claramente poderia se sobrepor a Davis, dado que tinha mais experiência política, e não foi isso. Não foi isso que aconteceu, e, em última análise, a figura de Lutero Simango dissipou-se muito em termos de liderança do MDM. Eu vou dizer uma coisa meio subversiva, mas nesta altura claramente há a tentação e por causa dos motivos que aqui foram enunciados, de puxar Lutero Simango para a liderança do MDM. Eu acho que será um grande erro se isto acontecer. Não, porque... Mas por quê? Porque haveria problemas internos do tipo, estão a tornar isto um partido familiar. Há esse risco. Há claramente esse risco. E o MDM precisa de um tratamento de choque, precisa de uma direção de choque que se afirme em termos de resistência, em termos, está na moda dizer, resiliência. Ou seja, estamos aqui para continuar Davis Simango, independentemente de termos ou não o sobrenome Simango. Isto é muito importante, e, portanto, espero que o MDM tenha esta capacidade e tenha capacidade de fazer este tipo de análise para encontrar um líder que esteja à altura dos desafios pós-Davis. Davis tinha carisma no seu partido, no MDM, nos seus seguidores. Afonso de Acama também, na Renamo. Os dois desapareceram da cena política, 3 anos. Não teme, Fernando Lima, que a democracia, o plano de você fica um pouco mais inquinado com o desaparecimento destes dois? Já na altura, a Frelimo tinha todo aquele domínio, já não tens esses dois líderes. Como é que acha que depois fica todo? Francisco, aquilo que eu penso é que pode ser que isto aconteça momentaneamente, ou seja, que possa criar-se um ambiente de insatisfação, de desânimo, porque não há uma direção forte na oposição. Muitas vezes em Moçambique, e não é de agora, havia um lugar comum que era dizer que em Moçambique os jornais é que são a oposição. Portanto, os jornais é que constroem a agenda política, que fazem a crítica ao governo, é que constroem os assuntos que o governo, em última análise, tem que responder, tem que ir atrás e tem que... aquele espaço clássico que devia ser dos partidos. Dos partidos, nem sequer da oposição. Sendo nós uma partidocracia, ou seja,
uma democracia em que os partidos são as figuras centrais da maneira como se gera a democracia e como são veiculadas as ideias, os partidos têm, digamos, o palco central no debate político. Ora, não é isso que se verifica. De facto, os jornais tinham esta preponderância. Esta luz dos jornais, de algum modo, desapareceu, porque, no entretanto, surgiram organizações poderosas da sociedade civil, que, inclusivamente, se foram equipar com muitas pessoas que faziam parte do setor da comunicação social, mas essas organizações são hoje poderosas, fortes, têm pessoas com muita capacidade intelectual, académica, e, portanto, uma parte do debate político também passa por estas organizações. Aqui há um problema depois de abordagem, é que, sendo organizações de reflexão, de academia, falta-lhes aquele punch de luta que muitas vezes os jornais e os jornalistas têm, e os académicos não têm. E é assim, por mais bonitos que sejam todos estes papéis, não queria dizer papéis, queria dizer documentos, análises, investigações, nunca estas investigações, por mais mérito que tenham, podem competir com uma manchete de jornal. Por isso mesmo os jornais têm o seu impacto e têm o seu espaço. Mas este espaço de ribalta nos últimos anos deixou de ser apenas da comunicação para ser de outras organizações, nomeadamente grupos de pressão, grupos de interesse, organismos da sociedade civil em geral. E é importante que assim aconteça, ou seja, não apenas os grupos tradicionais de jovens, de mulheres. Bem, hoje em dia o ambiente tem uma importância notável, mas outras áreas, nomeadamente da economia, do orçamento, da dívida, dos produtores, das empresas. Portanto, há uma série de e é assim que a sociedade se organiza. Mas a questão, e para não perdermos de vista o que estávamos aqui a discutir, os partidos políticos parece que estão um bocadinho dissipados no meio deste dinamismo da sociedade moçambicana. Então, é importante que não percamos um partido com a importância do MDM, e isto pode acontecer se o MDM não tiver a clarividência e não conseguir estar à altura de encontrar uma direção que consiga inovar, consiga trazer novos elementos e que reafirme, porque convenhamos que o MDM, mesmo com David Simango, não atravessava os seus... Já teve melhores dias. 17 anos, Fernando Lima, consecutivos como edil da cidade da Beira. David Simango conseguiu eliminar aquele fenômeno de fecalismo a céu aberto. David Simango conseguiu reabrir o canal de Esfebe. David Simango conseguiu galvanizar e motivar toda a população da Beira a segui-lo. Agora, com este desaparecimento, vemos uma cidade da Beira neste momento completamente consternada, Fernando. Consternada, abatida, triste, mas aí há outro fenómeno que temos que ter em conta, que é o espírito beirense. E mesmo ontem, nas reportagens em direto, transparecia muito isso.
Quando eu digo ontem o dia que o corpo de Davis Simão chegou à Beira. Este aspecto muito, muito peculiar dos beirenses, o orgulho estava beirense. Previsto para chegar às 14, mas nós os beirenses. Então, e isto também é um elemento galvanizador do próprio MDM. Ou seja, o MDM, em última análise, pode ter que caminhar a reboque da pressão dos beirenses, se os beirenses se identificarem com o MDM. Então, os beirenses, e é de algum modo controverso falar nestes termos, têm um papel muito importante a gerir nesta crise. E foi este espírito de combate e de confrontação permanente com que o Davis lutou para chegar aos patamares que chegou na cidade de Beira. Eu não tenho os números, mas não estou longe da verdade se disser que depois da cidade de Maputo não há nenhuma cidade em Moçambique que conseguiu atrair tanto investimento em infraestruturas, em projetos básicos de infraestruturas nesta cidade. Porquê? Por causa da conjuntura. Não só porque tinha o Davis a fazer pressão, mas porque o Davis criava uma dinâmica em que a Frelimo, o governo provincial, o governo central tinham que competir para tentar estar também no palco, nos holofotes, na ribalta, para não perderem, digamos, a carruagem. E os episódios são mais que muitos. Só para dar um exemplo, que é muito caricato, quantas vezes foi alterada a placa de inauguração do plano de estabilização do Chivev? Ora era inaugurado pelo Presidente, ora era pelo Ministro das Obras Públicas, ora era pelo Governador, e as placas iam sendo alteradas. Acho que, inclusivamente, há uma placa que tinha impresso de um lado um nome de uma personalidade, viraram ao contrário para pôr os nomes do outro lado da placa. Eu não estou a falar de cabeça. Uma das vezes o próprio Davis me disse: se fores ao armazém, vais ver as placas que estão lá. Uma vez viajei com o embaixador da Alemanha, da Beira para Maputo, que vinha todo acabrunhado no avião, porque tinha sido convidado pela presidência a ir à Beira para fazer esta inauguração. Mas, por uma desinteligência que houve com a governadora da altura, a senhora Helena Taipe, que penso que uma das suas principais tarefas políticas foi bloquear Davis e cortar a imagem de Davis, por causa de uma desinteligência com a governadora de Sofala, não houve esta inauguração. Ora, isto aconteceu sempre ao longo dos últimos anos. Só para terminar, foi-se o plano do Chivev e a Casa dos Bicos permanece sem ser reabilitada. É uma ótima oportunidade de se fazer um trabalho jornalístico, mas, tanto quanto eu sei, a Casa dos Bicos não foi reabilitada exatamente por mais um desentendimento entre a autarquia e o governo local, porque exatamente o governo local não queria dar os louros à autarquia de que também tinha conseguido reabilitar a Casa dos Bicos, que é um dos edifícios mais emblemáticos da capital de Sofala. Não estranhou a ausência do líder da oposição, o presidente da Renamo, Suf Pomati? Quem falou em nome da Renamo foi o secretário-geral. Claro, isto é por demais evidente.
mas quem fica mal na fotografia é de facto o Sufo Momad. As diferenças e as distâncias entre o MDM e a Renamo, afinal, não são tão grandes. Aliás, dentro da Frelimo sempre se tentou colar esta imagem de que o MDM era uma criação a partir da própria Renamo e que o MDM não tinha luz própria, ou o MDM não tinha identidade própria. Eu, por acaso, não estou de acordo, não estou de acordo com isso, e acho que, independentemente se houve este movimento de lideranças e de quadros e de deputados que tem a ver com outro tipo de debate, ou seja, muitas pessoas acharam que entrar no MDM era um passaporte, digamos, para a fama, ou seja, entrar no MDM, vou entrar no MDM porque vou negociar um lugar no Parlamento, vou entrar no MDM porque vou negociar um lugar numa estrutura qualquer que o MDM tem acesso, porque é um partido de acesso parlamentar. Ora, isto foi muito importante também de se clarificarem as águas dentro do próprio MDM, e só tornou o MDM, enquanto partido, mais forte, ou seja, livrar-se destes militantes acidentais que, num certo momento, estiveram também no MDM e que, por exemplo, se sentiam irritados porque não chegaram ontem e hoje já queriam estar na direção do partido, queriam ter os holofotes todos sobre si. Então, eu acho que quem fica mal na imagem é o Sufo Momad não estar mais visível nesta homenagem a Davis Simango. É importante dizer, e isto talvez em termos legais não é claramente o politicamente correto, mas o Davis Simango, quando não era tão conhecida a existência de homens armados na província de Sofala, como o Davis tinha acesso a meios, ele disponibilizava esses meios para patrocinar a logística destas pessoas que continuavam a viver nas florestas de Sofala, e estas pessoas eram da Renamo. Ou seja, aquilo que o Davis fez em termos formais não era o mais correto, mas ele achou que devia ser feito isso, e eu acho que, em última análise, a Renamo devia-lhe estar agradecida por causa daquilo que ele fez pela Renamo. Só para fechar este ponto do Davis morre numa altura em que voltava-se a revivar aquelas indicações de que o MDM podia concorrer junto com a Renamo em 2024, tal como estava para acontecer em 2019, antes da morte de Afonso de Lacama, falando. Sim, isto foi uma possibilidade, e foi uma possibilidade gorada por causa do falecimento de Afonso de Lacama. Isto era importante porque com Afonso de Lacama vivo, ele seria sempre o líder, e, portanto, isto dava mais conforto à Renamo de se aliar ao MDM. Mas mostrava também uma clara consciência por parte destes dois partidos da importância da unidade se queriam, de facto, disputar o poder à Frelimo. Era muito importante essa união. Não sei quando isto vai acontecer, mas, sobretudo, se vier a acontecer, os dois partidos não estão na posição em que estavam em termos políticos em 2018 para celebrar esta união. Porque as uniões são sempre muito mais difíceis quando um partido são mais difíceis quando um partido sente esta sobranceria em relação à outra formação política. Portanto, é preciso que os partidos se sintam em pé de igualdade, independentemente de
estarem cientes que a militância e o apoio em relação a ambos os partidos é diferente em termos numéricos. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar a carta de Hélder Martins. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos comentar a carta do Hélder Martins, o primeiro ministro de Saúde pós-independência. Ele demitiu-se, Fernando Lima, do cargo de membro da Comissão Técnico-Científica, que foi criada para assessorar o governo nas questões do Covid. Um dos argumentos de Hélder Martins usou para tirar a toalha ao chão a interferência política nas decisões recomendadas por este órgão. Num primeiro momento, como é que comenta esta carta? Como é que olha para esta carta de Hélder Martins? Em certos setores disse que diz muito também da personalidade de Hélder Martins. Claro que diz muito da personalidade de Hélder Martins, só para atirar um dado para cima da mesa. O Hélder Martins provavelmente tem a maioria das pessoas nesta comissão a concordar com ele e em completo desacordo politicamente como algumas das decisões do Covid-19 foram geridas no país. Mas ninguém apresentou pedido de demissão, nem ninguém veio para os jornais dizer que estava contra. Eventualmente o Dr. Avertino Barreto terá sido uma das imagens mais conhecidas em termos de veicular posições em torno do Covid-19 sem expressar oposição à forma como a Comissão ou como a Comissão era tratada, porque quer-me parecer que aqui o problema é de como a Comissão foi tratada. Num país democrático, esta questão das demissões, das pessoas que se demitem, isso para além dos aspectos muitas vezes que têm a ver com um determinado fator imediato, um escândalo, um desvio de dinheiro, este tipo de situações, as demissões por divergências de natureza política, de metodologia e outro tipo de coisas desta natureza são muito normais. Em Moçambique, a que não é normal. As pessoas pensam duas vezes se demitem, preferem muitas vezes afastar-se, mas digamos que demitir significa correr riscos e passar um risco. Conhecendo a personalidade do Hélder Martins, para ele isto não é difícil, porque ele é uma pessoa de opiniões fortes, de convicções fortes e também tem sobre si galões muito fortes, não apenas por ter sido o primeiro ministro da Saúde de Moçambique, com obra feita em termos de saúde pública, nomeadamente nas vacinas e no programa de latrinas, e já nessa altura ele era conhecido como ministro hiper intenso naquilo que eram as suas convicções e de como é que ele pensava sobre os assuntos. Portanto, penso que ele estava muito à vontade, ou esteve muito à vontade para tomar esta posição, mas podia tomar esta posição e ficar em casa. Não, ele tomou essa posição e tomou a iniciativa de ele próprio divulgar publicamente a sua demissão. O que é que está aqui em causa em relação às divergências de Hélder Martins e uma situação que colhe muito apoio no seio das pessoas que compõem a Comissão? É que não sei se é um dos mandamentos ou faz parte das parábolas, não invocarás
o meu nome em vão. E penso que este foi o pecado que ofendeu mais o Dr. Hélder Martins. Ou seja, sentir que a Comissão era invocada em vão erroneamente. Portanto, que a Comissão era chamada à colação quando ou não foi consultada ou não tinha aquela opinião. Por exemplo, eu ouvi de vários membros da Comissão, não preciso que seja o Dr. Hélder Martins, a dizer que este relaxamento de dezembro, a Comissão estava completamente contra. E foi apanhada em contramão, em contrapé, em desacordo, quando tomaram conhecimento pelos média que havia este relaxamento. Mas, se tudo tivesse acontecido sem grandes sobressaltos em janeiro, penso que estes sapos teriam sido engolidos, digeridos e não haveria daí maior mal. Agora, mas também há uma coisa que ele diz Fernando Lima, de que a própria Comissão também nasceu torta, porque o segundo publicado no Boletim da República, a Comissão é para assessorar o governo. O assessorado tem a obrigação de seguir tudo o que o assessor diz. Não. Quem toma a última decisão não é o governo do ponto de vista político. E aí, quem assume as consequências políticas. Absolutamente. Quem gera a pandemia, quem gera o Covid, quem gera as medidas para contrariar a pandemia são as instituições do governo. São os braços executivos, nomeadamente o MISAL e o INS, e devo dizer que continuo a achar que o seu desempenho é um desempenho satisfatório e dentro das limitações que existem no nosso país, continuo a tirar o chapéu para as mulheres e para os homens que trabalham neste setor e que têm feito o seu melhor para que esta gestão esteja a acontecer da forma como está a acontecer. A Comissão, por exemplo, há uma super enfatização sobre o caráter científico. Muitas das pessoas, é difícil chamar a todas as pessoas que estão nesta Comissão cientistas. Portanto, a Comissão é composta por várias sensibilidades e, para dar um exemplo menos controverso, o meu colega Duarte Casemiro, que é um jurista, dificilmente tem o estatuto de cientista, mas ele está na Comissão com todo o mérito e tem uma função também muito específica e muito objetiva, nomeadamente dar este lastro legal às medidas que são aprovadas e que são discutidas. O economista Magas Júnior também está lá. Exatamente. Dá o seu lado da parte de... mas em nenhum momento devemos confundir, por exemplo, comissão com o MISAL. A Comissão não é um braço do Ministério, não tem sequer uma relação hierárquica com o Ministério. Exatamente. É uma comissão para apoiar as decisões políticas, como tem funcionado em quase todos os países do mundo, porque os políticos, os ministros, os primeiros ministros e os presidentes não têm competências técnicas para estar a deliberar sobre esta pandemia, que inclusivamente tem esta particularidade de saber muito pouco e que os próprios acontecimentos e as realidades têm mutações permanentes e que obrigam os políticos e as políticas a serem alteradas. Quantas vezes a OMS não teve já que alterar as suas recomendações perante as evidências e perante o acumular de dados científicos que foi recolhendo das várias partes do mundo? Portanto, o caso de Moçambique não é diferente, e querer dar um papel à Comissão para além
do seu caráter de assessoria, de aconselhamento, é completamente errado. Não apenas do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista prático. E a Comissão, portanto, nunca se poderia substituir ao Governo. Mas, inclusivamente, me parece, não compreendi muito bem este argumento que a Comissão não devia ser chefiada por um político. Primeiro, é um bocadinho difícil dizer que o Dr. Tiago é um político. Ou seja, foi a ocasião que o fez político. O Dr. Tiago é, sobretudo, um técnico, é um médico, portanto, é uma pessoa que tem valências técnicas que o podem facilmente colocar à frente daquela comissão. Não era por causa da política que ele estava à frente da... Estar à frente da comissão, o Ministro da Saúde faz a ligação entre a comissão... Sim, não é daí, não é mais... porque estas coisas depois também têm a ver com as personalidades. Não é o Ministro da Saúde que altera as decisões da Comissão e que manipula a Comissão e para fazer com que determinada decisão, resolução, consenso alcançado na Comissão fosse alterado noutro fórum. Mas digamos que a gota que entornou o copo foi o relaxamento de... E como já discutimos aqui, o relaxamento de dezembro, o governo também estava numa situação um pouco complicada. Apertar e depois ter o povo na rua que dizia que os números não estão aumentando, mas as pessoas continuam a trancar. Era uma decisão difícil. Não foi apenas em Moçambique que aconteceu este problema. É assim, a população foi sujeita a muitas limitações quase durante um ano. A época das festas é sempre uma época muito particular, muito especial para as famílias, não apenas as famílias moçambicanas. Portanto, é, digamos, um momento psicológico importante em que as pessoas queriam sentir algo de diferente depois das dificuldades que foram sentindo ao longo do ano. Claro, e haveremos, mais dia menos dia, haveremos de sentir e saber de todos os detalhes que estiveram na base deste relaxamento, mas às vezes sou tentado a pensar de que o governo, de algum modo, quis aqui arriscar no sentido, se isto está a correr tão bem, se conseguimos até aqui, se as vacinas estão ao virar da esquina, se temos este maravilhoso sol africano, estamos em pleno verão, a vitamina D é generosamente distribuída pelos africanos que já tiveram vacina do BCG e, portanto, todas essas teorias que dizem que os africanos têm mais capacidade de resistir ao Covid. Porquê? O governo ficou mal na fotografia por aquilo que aconteceu em janeiro. Mas poderia acontecer ao contrário. Não acontecia nada, as pessoas divertiram-se, os rácios da economia tinham subido, a economia não recuperou totalmente, mas recuperou parcialmente. Quem aqui ia tirar dividendos desta situação? O governo. Claro que as coisas correram mal. Não vou dizer que estivemos numa situação de pânico, mas e eu acho que é muito oportunista ouvir que estivemos em situações de medicina de catástrofe. Eu não tenho conhecimento de situações de medicina de catástrofe. Quando estamos aqui a falar de medicina de catástrofe, estamos a falar dos médicos a decidir quem vive, quem morre. Não tenho conhecimento desta situação, mas, por exemplo, tenho conhecimento que, num determinado momento em que era necessário que Mavalane estivesse pronto,
Mavalane não estava pronto. Que um centro de triagem no Hospital Central teve que ser transformado de centro de triagem em enfermaria alternativa. Portanto, houve também relaxamento nas condições e, portanto, só em Maputo, não no resto do país, só em Maputo, as 120 camas do Pulana Caniço ficaram muito pequenas. O resto são questões psicológicas. Posso imaginar, psicologicamente, a pessoa que está a contar ser internada no ICOR, no hospital privado, passa publicidade, e noutras clínicas, e que foram todos parar ao Pulana Caniço, porque era o único local onde havia camas, onde num determinado momento havia camas disponíveis e onde começou a haver situações de ruptura e, por outro lado, não havia este escape de ir à África do Sul, que também complicou muito a situação. Portanto, e isto foi muito sentido na Comissão. Um outro aspecto que também a mim me parece importante, uma parte desta situação não teria sido criada se houvesse menos opacidade da própria Comissão. Eu não acho, talvez, que todas as vezes que a Comissão tivesse que reunir, tivesse que vir dar conferências de imprensa, mas era importante que houvesse uma circulação de informação vital sobre as reflexões da Comissão. Mas, atenção, nós temos um país com uma tradição de secretismo, de opacidade, que é uma coisa que está no DNA da Frelimo, dos dirigentes da Frelimo, e, portanto, tudo que é transparente. Um sistema que o próprio Helder Martins também esteve lá. Exatamente. Não, Francisco, ainda hoje eu estava a ver a prestação de contas do Ministério das Finanças dos dinheiros recebidos do Covid. E estava a sorrir. Isto há uns anos era completamente impensável. Porque os dirigentes de Moçambique acham que não têm que prestar contas. Recebem 100 milhões de um doador. Quer dizer, o prestar de contas é dizer ao doador: está aqui, está aqui a auditora que viu as contas, está tudo certo. Não temos nada que andar a discutir em público se foi para máscaras, se foi para ventiladores, se foi para transporte, se foi para empréstimos às pequenas empresas. Isto também é um exercício importante para mudar as mentalidades e para melhorar a qualidade da nossa democracia, porque é aí que está também o cerne da questão e que faz que os governados tenham confiança nos governantes. Mas isto não entra na cabeça de muitos dos nossos governantes. Fernando Lima, temos muito pouco tempo, já recebo o sinal aqui da nossa realização. Vamos fechar com as vacinas. Recebemos 200.000 doses fabricadas pela farmacêutica chinesa Sinopharm. É um bom início, Fernando. É um bom início e penso que, segundo informações que circulam no Ministério da Informação e na iniciativa COVAX das Nações Unidas, que Moçambique poderá receber até ao fim de maio 6 milhões de vacinas e, portanto, com as 200.000 dos chineses, com eventuais mais umas centenas de milhares que venham de Portugal, com as 100.000 que venham da Índia, mais os 6 milhões, o Governo já preparou um plano que não é público, mas que prevê que até dezembro possa vacinar 20% da população moçambicana, cerca de 6,4 milhões de moçambicanos, e estabeleceu prioridades, nomeadamente trabalhadores da saúde que são calculados em mais de 90.399, que têm, portanto, acesso a duas doses. Depois, o pessoal sanitário das comunidades, o pessoal que está nos institutos de saúde. Depois, um grupo
um grupo vulnerável, portanto, o grupo de pessoas com mais de 70 anos e pessoas com comorbidades entre os 15 e os 69 anos, nomeadamente infecções respiratórias, diabetes, HIV, obesidade, hipertensão. O HIV vai para a segunda fase. Portanto, isto seria a primeira fase e isto abrangeria 3% da população. Os outros 17% a abranger ainda este ano têm a ver com as forças de defesa e segurança, portanto, polícia, forças armadas, bombeiros, tipo forças paramilitares ligadas, por exemplo, ao INGD, em vez de ser INGC, o grupo etário mais abaixo, portanto, entre os 50 e os 69 anos, os afetados por HIV e por tuberculose. E, portanto, isto cobriria um universo de 20% da população até finais de 2021. Até final de 2021 para, em 2022, conseguirmos atingir a meta dos 60%, portanto, a meta que é a tal imunidade do grupo, convencionada para atingirmos a imunidade do grupo. Levanta-se também outra questão aqui neste plano, que é a capacidade de termos frios nos terminais aeroportuários para poder receber a vacina, mas o argumento do Ministério, com toda a experiência que já existe, vão haver caminhões frigoríficos que imediatamente vão levar as vacinas para um local apropriado. Exato, não obstante o Governo ter expressado às Nações Unidas estas dificuldades logísticas nos aeroportos, não tanto da capacidade de refrigeração nos seus próprios armazéns, portanto, armazéns geridos pelo Ministério da Saúde, mas nos aeroportos. Atenção que não estamos a falar destas 200 mil vacinas, estamos a falar de milhões e milhões, e depois com os problemas que determinadas vacinas acarretam. Por exemplo, estas que recebemos conservam-se entre 2 a 8 graus centígrados, mas estamos a falar, por exemplo, se não me engano, a Pfizer, que exige uma temperaturas negativas, que neste momento não existe essa capacidade em Moçambique, ou se existe, é uma capacidade muito reduzida. Portanto, há problemas logísticos, não é apenas dizer venham as vacinas, é preciso haver... E o próprio mecanismo da COVAX não financia custos operacionais e administrativos. Exatamente, por isso é que é preciso ir à volta para ter todos estes apoios e, por exemplo, países bem desenvolvidos que tiveram que desperdiçar vacinas exatamente por problemas logísticos que experimentaram e as vacinas ultrapassaram o seu período de validade, nomeadamente pela forma como estavam acondicionadas. Só para fecharmos uma última questão, estamos a ver a China a liderar essas doações, estas ofertas, e os países ocidentais que ainda prometem e ainda não começou, Fernando. Como é que olha? Bem, o problema aqui também é um problema de propaganda. Nós ficamos sempre a achar nos bastidores que o Ocidente resolve tudo. Isto não é bem assim. Por exemplo, criou-se uma batalha de propaganda contra a vacina russa. A vacina russa acaba de ser validada por das publicações mais renomadas de medicina, que é a revista Lancet, que diz sim, a vacina Sputnik é uma vacina confiável. Afinal, quer dizer, tanto é válida a vacina a Sputnik, como a vacina cubana, como a vacina chinesa. Por exemplo, mesmo nas nossas redes sociais há uma tentativa de desacreditar a vacina chinesa, quando se estivesse aqui a vacina americana ou a vacina alemã ou sueca, não havia estas campanhas de desacreditação. Portanto, no meio disto tudo também há uma politização, quanto a mim, excessiva em relação
às capacidades de cada vacina e às capacidades que cada país e cada potência tem para produzir essas vacinas. E eu acho que no fim do dia vamos ver o papel preponderante que a China e a Rússia vão ter na distribuição de vacinas para os países mais vulneráveis economicamente. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde comentamos sobre a morte de David Simango, a carta de Elder Martins, e fechamos com a vacina de Covid-19. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias.